malta, já estou a gravar da nova câmara. Ela chegou ontem e já tenho aqui comigo. Ainda me estou a tentar habituar a ela e a maneira como ela funciona. Ainda tenho que configurar aqui as coisas, mas pronto, dou o kick-off agora da câmara, basicamente. Agora são, neste preciso momento, 12h17. Vou agora fazer o almoço. Finalmente, eu acho que já disse isto no outro clipe que eu gravei, mas finalmente está sol. Eu até vou lá fora para vos mostrar. Céu azul, finalmente. Já estávamos a precisar de abertas assim no tempo. Aliás, eu até deixei a barriga ir lá fora e a porta está aberta ali do relevado e ela já deve lá estar. Deixa eu ver. Está ali. Mas é isso. Já está sol, finalmente. Uma abertazinha nas quantidades de chuva que tivemos nos últimos tempos. Continua a ser um frio, porque continuamos no inverno, mas ao menos já não é tão deprimente como estava a ser antes. Mas é isso. Vou agora fazer o almoço e já vos mostro o que é que eu vou fazer. Bem, malta, entretanto já almocei e já fiz a minha hora de almoço. Agora já estou aqui a trabalhar, mas queria dar um update. A experiência com a câmera está a ser muito fixe. A câmera é brutal. É muito... Como a lente não tem lente removível, ou seja, não me tenho que preocupar com a lente certa ou a abertura certa. É a lente da câmera e é isso. Agora, a única coisa que eu ainda não explorei bem e ainda não fui analisar ao pormenor é as configs da câmera. Tenho visto bastantes vídeos a aconselhar mudar certas coisas. Ela em default vem em HD e eu já mudei para 4K para aumentar a qualidade, os frames por segundo também. Ela também vem com presets já definidos de vários para mudar a cor, para mudar o look da imagem. Eu estou com este agora, eu acho que este é aquele que eu gosto mais, mas ainda estou a experimentar. Mas a experiência para já está a ser fixe. Esta é uma câmera mais destinada para este tipo de coisas, mais para vlogs. Também compramos porque também quero começar agora um projeto daqui a algum tempo, então já é um investimento a pensar nisso também. Não queríamos dar muito overkill para já. Havia outras opções, se calhar um bocado mais pro, que como eu estava a falar, daria para mudar a lente, para ter outro tipo de shots, mas para aquilo que nós queremos agora é um bom começo, é uma boa start camera. Agora, depois para a frente vamos vendo pelas nossas necessidades de progredir a nível da câmera ou não, mas para já é mais que suficiente, é um bom upgrade do telefone, que assim também não enche muito o telefone e o espaço do telefone, mas é um bom upgrade. A nível de... Nós comprámos a câmera... Isto é toda uma aventura. Nós íamos para comprar a câmera nova e nós tínhamos visto que a câmera estava disponível na FNAC de Aveiro, porque no site dizia lá que a câmera estava disponível. E então fomos, isto já foi tipo aqui 2 semanas, para aí,
num domingo, à tarde, fomos a Aveiro, especificamente para comprar a câmara, na FNAC. E chegámos lá e nós antes estávamos um bocado indecisos se haveríamos de comprar ou não, porque ainda era um investimento um bocado grande. E não tínhamos a certeza se queríamos ou não avançar. Mas chegámos lá, perguntámos ao senhor, o senhor foi ver e não tinha uma câmara, só por encomenda. E depois disso ainda tentei ver na Vorten se tinha, mas também não tinha na Vorten de Aveiro, só tinha na Vorten do Porto. Já tínhamos de estar aí, ter ido para Aveiro, não íamos estar a voltar outra vez para trás para irmos para o Porto. Então decidimos dar pausa nisso. Pensámos, ok, se não está a funcionar se calhar não é esta a opção e não é aquilo que Deus quer que nós façamos neste momento. E então pronto, fomos para casa e lembrei-me, porque a outra câmera mais de fotografia que eu tenho é a Fujifilm X-T1. Ela já é antiguinha, mas é muito fixe para fotos, para vídeo não tanto, porque não tem foco automático e pronto, tem algumas limitações a nível de vídeo. E esta aqui foi comprada em segunda mão. Eu comprei na Wallapop, na altura. Veio com a máquina e a lente. Entretanto já comprámos outra lente que é de foco automático, mas whatever. Foi comprada nova, foi comprada usada na Wallapop. Então eu lembrei-me desse caso e pensei, ok, vou ver, just in case. Na altura que eu comprei esta à Vinted ainda não dava para vender coisas de tecnologia, mas agora já dá. Então fui ver à Vinted e encontrei lá uma rapariga de Itália que ela estava a vender uma nova, não tinha aberto. E eu até estranhei um bocado, perguntei-lhe e ela disse que tinham-lhe oferecido, mas antes de lhe oferecerem ela tinha comprado a câmera para ela própria, então ela tinha duas. E então ela estava a vender a que lhe ofereceram porque pronto, já tinha uma e não precisava de outra. E então foi uma oportunidade. O preço dela não estava muito apetecível o que ela tinha colocado, então nós tentámos reduzir um bocado e conseguimos reduzir ainda um bocado a câmera. Então ficou muito mais barato do que nós comprámos lá nova, o que é sempre bom nesse tipo de coisas. E então pronto, decidimos arriscar e pronto. Como foi pela Vinted e a Itália ainda demorou um bocado, ela também demorou um bocado a enviar a máquina, demorou uma semana e tal a chegar, o que é sempre estressante. Eu sou daquele tipo de pessoas que eu tenho que comprar fisicamente para ter logo, porque eu não tenho muita paciência para esperar, mas foi um teste de paciência e ela acabou por chegar, então pronto, novo brinquedo. Mas é isso, é esses os updates. Vou trabalhar, tenho uma meeting e tenho algumas coisas para fazer, portanto é isso que eu vou fazer. E hoje, como está sol, vou tentar dar uma caminhada depois ao fim do dia com a Brownie para aproveitar, mas nunca sei como é que as coisas vão correr no final do dia, mas para já estes os planos. Portanto, goodbye malta. Já cheguei a casa.
E isto hoje foi uma aventura, a caminhada, como já vos contei, ou tentei, porque eu não sei se o áudio ficou grande coisa, mas pronto. Ainda é isso é outra questão. Quando estava a fazer pesquisa nem vi se o áudio era alguma coisa em condições ou não. Quer dizer, eu vi e diziam que era fixe, mas ainda não testei, ainda não meti o disco, o cartão de memória no computador para ver se o áudio sai fixe no computador ou não. No iPhone eu não tinha esse problema porque o áudio do iPhone é sempre fixe a nível de vídeo. E às vezes uma pessoa esquece que isso também é um ponto. Mas eu acho que o áudio aqui é fixe. Eu notei que num clipe que eu gravei anteriormente lá fora ouvia-se o vento. Não sei se vou conseguir aproveitar ou não. Mas já cheguei a casa. O cão sujou-me. Reparei depois no meio do caminho que tinha as costas todas sujas de lama porque ele saltou para cima de mim. Então tive que ir trocar de roupa. Mas já, hoje é sexta-feira, portanto são neste momento 6h20, se não me engano. E vamos ter ensaio às 8h45 do Louvor. Então não tenho que fazer o jantar porque já fiz o almoço a contar para o jantar, which is cool, mas tenho que tirar o tapete lá de fora porque eu aproveitei o sol, tirei o tapete dali e meti-o lá fora a apanhar sol e a arejar, porque a Miss Brownie de vez em quando faz uma mix no tapete e então nós limpamos sempre, tentamos limpar porque é um tapete, não há muita coisa que possamos fazer. Nós limpamos com vinagre para tirar o cheiro e passamos bicarbonato também, que também absorve o cheiro. E de vez em quando eu aspiro sempre, até por causa dos gatos. Mas agora meti lá fora, tive o dia todo, a tarde toda a apanhar sol. E agora tenho que ir lá buscar, para não ficar úmido do fim do dia. E é isso, basicamente. Malta, mais um dia, estamos outra vez a caminhar para o Brownie. Estamos no início da caminhada, então ela está a fazer um bocado de fita, mas
Mas já decidi passar aqui para dar um update. Entretanto, já passou o fim de semana. Hoje é segunda-feira. E novo início da semana, é sempre um bocado mais caótico. Mais caótico no sentido de tipo, ter que recomeçar outra vez uma semana. Pronto, mas está a correr minimamente bem. Hoje não fomos ao ginásio, porque ontem nós tivemos o culto de jovens em São João da Madeira e então acabámos por, depois do culto, irmos à 8ª Avenida com o pessoal todo e chegámos um pouco mais tarde a casa. Então decidimos não ir, o que não foi a melhor decisão, né? Porque mesmo não chegámos super atrasados, ou seja, super tarde a casa, ou seja, podíamos ter ido ao ginásio e não quisemos ir, basicamente foi isso. Mas pronto, tipo, é aquela discussão da força de vontade e de lutar um bocado contra aquilo que é mais fácil, que era ficar em casa e não ir ao ginásio. Mas nem sempre é fácil e estamos todos numa aprendizagem geral. Mas eu já falei deste livro aqui, mas eu cada vez estou a gostar mais do livro porque toca mesmo nesses pontos da nossa distração das nossas distrações com os nossos com a tecnologia em geral e nós queremos sempre ocupar o nosso tempo com muitas coisas. Isso é também um bocado devido a nós queremos evitar lidar connosco próprios e também com aquilo que Deus nos quer confrontar com, e então acabamos por tentar nos distrair para não ter que lidar com isso. E distraímos com dopamina rápida e fácil e a maneira hoje em dia que nós temos mais rápida de fazer isso é pegar nos nossos telefones e ir às redes sociais. Infelizmente essa é a realidade. Desculpem, estou aqui com o Brownie. E é isso que uma pessoa acaba por fazer também noutras áreas da vida, tentar fazer aquilo que é mais fácil no momento e aquilo que nos dá mais dopamina momentânea. Depois arrependemos, porque obviamente eu quero ficar a dormir mais e sabe bem dormir mais, mas depois a realidade é que o ir ao ginásio era a decisão melhor se virmos in the long run. Portanto, enfim, estamos numa jornada e um dia de cada vez e vamos tentando a cada dia melhorar um bocadinho mais nesses aspectos e tentar lutar contra aquilo que nós achamos que não conseguimos fazer, no sentido de eu hoje estava a ler Romanos 7 e também Romanos 8 e Romanos 7 fala sobre aquilo que nós queremos fazer, mas depois é que vamos por não fazer, ou seja, nós queremos fazer o bem, mas depois é que vamos sempre por fazer o mal, porque se nós tentarmos pelas nossas próprias forças, nós não somos autossuficientes no sentido de conseguirmos fazer aquilo que está certo. Nós podemos até querer fazer e ter essa vontade, mas não temos a capacidade pelas nossas próprias mãos de conseguir a 100% fazer aquilo que é certo. Ou seja, nós até podemos conseguir deixar de fazer uma coisa, mas se for pela nossa própria força nós só acabamos por substituir uma coisa por outra. Ou seja, eu vou tentar deixar de estar tanto tempo no telefone. Ok, deixo de estar tanto tempo no telefone e passo a ver uma série mais vezes e a comer mais vezes. Ou seja, nós acabamos sempre, que é pela nossa própria força, acabamos por tentar substituir uma coisa pela outra quando tentamos ser autossuficientes, mas depois Romanos 8 fala-nos sobre a solução para esse problema que todos nós enfrentamos, e a solução passa por nós não dependermos de nós próprios, mas realmente dependermos do Espírito Santo que habita em nós a partir do momento em que nós aceitamos Jesus, e aí deixamos de depender da nossa própria força e passamos a depender do Espírito Santo. A minha dúvida e aquilo que eu tenho debatido e também tenho tentado procurar perceber é o que é isto, depender do Espírito Santo, não é? Nós sabemos
o que é não depender de nós, ou seja, não achar que nós somos capazes o suficiente e não tentar por nós próprios, mas o que é depender do Espírito Santo. Isso tem sido uma questão que eu tenho vindo a tentar pensar sobre ela. Mas, yeah. Bem, entretanto, já é o dia a seguir, não consegui gravar mais nada naquela caminhada. Aliás, eu até acho que parei o vídeo um pouco abruptamente porque estava a começar a chegar pessoas. E na rua eu não gosto de estar a falar quando estão outras pessoas a falar, a passar. Então, pronto, parei. Depois, durante a caminhada, não tive mais tempo porque depois surgiram outras coisas, outras questões. Voltou a aparecer um cão solto na rua. Tive com a Ana Brownie, mas não foi tão extremo como da última vez. Mas só para concluir aquilo que eu estava a dizer, a questão que eu tenho procurar entender melhor nestes últimos tempos é mesmo a questão de o que é que significa depender do Espírito Santo, ou seja, não fazermos pelas nossas próprias mãos, mas realmente depender do Espírito Santo para fazer aquilo que é correto e aquilo que nós sabemos que tem que ser feito. O livro que eu estava a falar é este aqui. Eu não sei se já tinha mostrado. Já é The Elimination of Hurry. Eu já vou na página 150. E o livro tem 250 páginas. Já estou mais de metade. E tenho mesmo debatido sobre isso. Sobre, o livro fala muito sobre quiet time. Nós passamos tempo desligados de todas as nossas distrações, de tudo aquilo que rouba a nossa mente do foco certo e necessário. E depois esse quiet time eu tenho tentado procurar tê-lo e tentar procurar realmente desligar-me e focar-me naquilo que é essencial e mais importante. E isso levou-me então a esta questão de ok, eu quero fazer isto que eu sei que me faz bem e que é certo, eu quero cortar as distrações, eu quero cortar tudo aquilo que me rouba esse tempo calmo e de paz, mas ao mesmo tempo eu deparo-me com Romanos 7, que é eu quero fazer estas coisas e estas coisas eu sei que me vão fazer bem e sei que me vão ajudar a crescer tanto na minha vida pessoal como na minha vida relacional com Deus e com os outros, mas quando chega à parte de meter em prática parece que vai contra aquilo que eu quero fazer, eu acabo por não fazer isso. E eu até vos posso ler a passagem que fala exatamente sobre isso, que é Romanos 7. Romanos 7. 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. É aquilo que eu estava a dizer. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero. Portanto, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Desse modo, descubro esta lei em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está presente em mim. Porque no que diz respeito ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos membros do meu corpo outra lei que reando contra a lei da minha mente e me fazendo escravo da lei do pecado que está nos membros do meu corpo. Ou seja, colocando isto em miúdos, é exatamente aquilo que eu estava a dizer. Há muitas coisas que nós queremos fazer, que nós sabemos que são benéficas para nós e que nos vão fazer bem. Ok, eu quero passar a comer melhor, eu quero passar a comer algo que realmente me vai ajudar a ser mais saudável, comer menos fast food, comer menos comida gordurosa, comer mais fruta, mais legumes, mais coisas que são boas para a minha saúde, ou eu quero praticar mais desporto, eu quero ser mais saudável a nível de ir mais vezes ao ginásio, de mexer mais o meu corpo, de caminhar, de se calhar ter o meu físico mais estruturado. Todos esses objetivos que são positivos e que são bons para nós e que na prática e na nossa mente são coisas que nós queremos fazer, mas depois quando vamos para implementar parece que nós tentamos nos sabotar a nós próprios. Nós queremos, mas apetece-me mesmo comer esta bolacha, ou apetece-me mesmo comer McDonald's hoje, e vamos nos sabotando aos poucos. E é exatamente isto que está a dizer aqui em Romanos 7. Nós queremos fazer o bem, e obviamente que isto há muitas coisas, se calhar mais deep no nosso ser, que realmente
descreve isto, mas num nível mais alto são exemplos de coisas que acontecem, coisas que nós queremos fazer e depois na prática é muito difícil de implementar. E depois leva-nos para Romanos 8. Romanos 8 é a resposta a Romanos 7. Enquanto Romanos 7 nós vimos que nós não éramos capazes por nós próprios de querer de implementar aquilo que nós queríamos fazer, que era certo. Depois em Romanos 8 vimos que nós conseguimos implementar isso quando nós deixamos de depender de nós e passamos a depender do Espírito Santo. O problema, não é problema, mas a questão para mim que eu tenho tentado ver, tentar perceber é realmente, ok, mas o que é viver pelo Espírito? O que é depender do Espírito Santo neste tipo de questões? E é isso que eu tenho tentado meditar sobre. E eu sei que passa muito pelo tempo que nós passamos, tanto na palavra de Deus como no nosso quiet time e no nosso tempo de oração. Sei que passa muito por aí. Mas até isso entra na categoria do eu quero fazer, eu quero passar este tempo, eu quero dedicar este tempo, mas eu não consigo. Então, para mim, eu sei que é um problema de perceber meu e não na prática de ser um problema real, mas parece que está numa pescadinha de rabo na boca em que eu não consigo fazer porque eu não passo tempo, mas eu não passo tempo porque eu não consigo fazer, então está este ciclo. Enfim, um dia de cada vez, e este livro tem realmente ajudado a meter essas coisas mais evidente e a prestar mais atenção a isso, porque muitas vezes passamos horas e horas e horas no telefone, nas redes sociais, a fazer scroll infinito, e não tiramos tempo para as coisas que realmente valem a pena, para aquilo que realmente nos vai ajudar a sermos melhores pessoas. E o livro fala muito sobre nós, como cristãos, vivermos como Jesus viveu e sermos como Jesus foi. E isso é um high standard no sentido de que realmente nós sermos como Jesus é queremos ser perfeitos, e obviamente que nós nunca vamos conseguir ser 100% como Jesus, mas todos nós temos objetivos, sejam eles quais forem, de pessoas que nós queremos ambicionar ser. Eu quero ser mais X, eu quero ser mais Y, eu quero ser mais Z. Todos nós queremos ser algo melhor, queremos ambicionar algo melhor. E há muitas pessoas que ambicionam por coisas que realmente depois acabam por desiludir, mas se nós realmente, como cristãos, que somos seguidores de Jesus, ambicionarmos ser como Jesus e ambicionarmos sermos mais parecidos com Ele e vivermos uma vida realmente mais parecida com a maneira como Ele viveu, realmente vamos estar a caminhar nesse sentido de nos tornarmos mais como Jesus, e esse é o nosso objetivo. Jesus foi perfeito e nós ambicionarmos ser como Jesus é ambicionarmos também esse patamar. E como Romanos 7 fala, nós não conseguimos ambicionar ser como Jesus pela nossa própria força, mas é realmente pelo Espírito Santo que habita em nós a partir do momento em que nós aceitamos Jesus. E então tem sido este ultimamente o meu tópico de meditação, e este livro realmente está a ajudar. Não rouba o tempo que temos que passar na palavra de Deus, mas realmente ajuda-nos a prestar atenção a coisas que se calhar de outra forma não prestaríamos. Mas é isso. Quis só concluir o pensamento que tinha começado antes porque senti que ficou um bocado perdido, mas é isso. Pois, malta, acabei por vir caminhar outra vez, mas desta vez vim sem a Brownie porque ela estava a dormir no sofá e eu sei que normalmente ela já não gosta de vir, então ter que estar a acordá-la, vestir-lhe o arnês para vir, e o tempo não está o melhor, então decidi vir mais sozinho, até porque acabo por conseguir ir mais rápido, e não estou sempre a ter que estar a parar porque ela não quer andar, pronto. Então vim sozinho, dar os passos diários. Estou a tentar dar 10.000 por dia, 10.000 passos por dia. Nunca consigo 100% chegar lá, mas vou pelos 9.000. Outra coisa que estou a tentar fazer também é começar a ter déficit calórico, não muito,
para também não ser muito choque, mas um bocadinho. E eu implementei um sistema que eu depois também, quando chegar a casa, posso mostrar, em que eu faço logo das minhas refeições, e eu utilizo o chat para fazer o cálculo do número de calorias que aqueles alimentos têm na minha refeição, e depois consigo ter um valor diário médio de quanto eu consumi a nível de calorias. Mas depois em casa eu mostro esse sistema melhor, mas basicamente é isso que eu estou a tentar fazer esse tracking para depois também começar a implementar o déficit calórico, mas é isso. Hoje é sexta-feira, finalmente. Estas semanas andam a passar muito rápido e eu não sei para onde é que o tempo está a ir, mas whatever. Alguns updates. Nós, na quarta-feira, nós tínhamos, com a nossa fotógrafa do casamento, tínhamos pronto, do pack do casamento tinha a moldura com uma fotografia do casamento. Então nós fomos a Guimarães buscar a moldura, porque a fotógrafa é lá, e então ela já chegou, ela está aqui. Não dá para ver, tem estas coisas à frente, mas ela depois quando estiver vai estar ali. Esta é a cômoda que nós temos no nosso quarto, e ela vai ficar ali em cima. Mas já ela é muito fixe, a cor aqui do lado é igual à cor que nós temos aqui nos móveis, e tem esta parte branca aqui que fica muito estético, está muito fixe. E pronto, este é um dos updates, nós vamos colocá-la ali em cima depois. Em princípio hoje já vamos colocar, depois eu mostro como é que fica. Mas já fomos buscar isso na quarta-feira. A Bia chegou a casa de trabalho logo porque tinha 1h10 de viagem. E pronto, depois acabámos por ir ao jantar ao Norte Shopping, que já estava a ficar tarde e ficava mais ou menos a caminho. Então fomos lá. E é isso. Hoje nós temos o aniversário do Ruben. O jantar de aniversário do Ruben vai ser em Espinho. Nunca fui àquele restaurante e nós temos que escolher a emenda antes, e aquilo tem um bom aspecto a comida lá. E eu escolhi um prego de 3 pimentas e aquilo tem mostarda. Eu acho que vai ser bem bom, mas vamos ver. Mas já hoje às 8h30. Tem estado sol nestes últimos dias, o que tem sido super agradável, mas agora está a chover. Eu fui ver a meteorologia e parece-me, e lá diz que vai estar sol, mas sol à tarde, mas ainda não está a abrir, portanto não sei. Eu gostava que ficasse, mas we never know. E se não ficar, está tudo certo. Mas é isso. Vamos começar o dia. Nós temos ali a Maria das Mantas. Deixem-me mostrar.
não é, Brownie? Fazes o teu ninho e deitas-te nele, não é? É um bebê. É um bebê. É um bebezinho. É.
Boas, malta. Cá estou outra vez. Já não vinha aqui dar um update já há algum tempo. Mas hoje é dia 5 de março. Tenho que começar a pensar em editar o vídeo de fevereiro. O último que eu lancei foi em janeiro. E desde então ainda não comecei a gravar o de fevereiro. Mas tenho a gravar, não, a editar o de fevereiro, sorry. Também tenho que gravar os favoritos de fevereiro, que tenho algumas cenas que eu quero mencionar no de fevereiro, porque houve algumas coisas que aconteceram este mês que eu vou ali buscar. Não posso. Pensava que tinha ali livros, mas afinal não tenho. Mas eu este mês acabei de ler, foi na semana passada, no sábado, exato. Acabei de ler o livro que eu tenho vindo a ler agora no mês de fevereiro, que era o The Ruthless Elimination of Harry, e foi tipo mind-blowing. O livro foi tipo um abre-olhos de muitas coisas que uma pessoa tipo faz em modo automático e nem sequer se para questionar porquê. É como se tivéssemos aquela sensação de que algo tipo, está errado e que não devia ser assim, mas não conseguimos meter, tipo, não temos vocabulário para descrever. E sinto que aquele livro deu-me bastante vocabulário para conseguir descrever certo tipo de coisas. E também as ferramentas necessárias para conseguir aplicar e implementar isso na minha vida. Basicamente o livro fala muito sobre a nossa cultura da pressa e de andarmos sempre tipo, no amanhã e a fazer coisas que já deviam, a achar que temos que fazer as coisas com uma pressa e ver a nossa vida sempre. Eu não consigo ter palavras em português para descrever hurry sem ser pressa, mas parece que pressa é muito simples uma palavra para conseguir descrever, mas é tipo aquela sensação de que estamos sempre a correr e não sabemos porquê. E eu noto tanto isso a fazer tantas coisas, tipo a lavar a louça, parece que estou tipo, ok, tenho que acabar isto o mais rápido possível, ou a tomar banho, tipo, eu tenho que tomar banho o mais rápido possível, ou a lavar os dentes, ou coisas simples, e depois também transpõe-se para outras coisas na vida. Pelo menos eu falo por mim, sinto que estou sempre a correr para tudo. Então aquele livro aborda muitos tópicos e se calhar coisas que parece que não têm a ver, mas acaba por ter a ver. Fala sobre guardar um dia por semana, o conhecido sábado, para simplesmente não fazer nada. Fala sobre quando nós vivemos tão distraídos com tudo aquilo que se passa à nossa volta, com a tecnologia e como as coisas estão desenhadas mesmo para fazer isso, para nos distrair dos nossos problemas e das nossas dificuldades e roubar-nos aquele espaço que deveria ser só para nós conseguirmos conectar e ouvir a voz de Deus. Parece que está lá para preencher todos esses espacinhos que nós podemos estar atentos a outras coisas sem ser aquilo que se passa na nossa tela do telefone. Fala sobre a cultura do consumismo, de ter algo que nós não temos e de estarmos sempre à procura de algo mais, e o nosso eterno estado de insatisfação. O livro é mesmo mind-blowing. Eu mostrava-vos, mas eu mostrei à minha mãe para ela ler. Mas basicamente foi tipo 4.5 em 5. Ou 5 em 5, eu já não sei o que é que eu dei. Foi uma cena assim. Mas foi mesmo um abre-olhos o livro. E depois nos favoritos posso falar mais sobre isso, mas foi sem dúvida o favorito meu deste mês. E na Another Note depois não comecei a ler este, comecei a ler outro antes deste, que é o Intermezzo, que é um livro da autora que escreveu o Normal People. Na altura eu comprei quando ele ainda estava em pré-venda, ele saiu no ano passado ou há 2 anos. E eu comprei-o na altura em pré-venda, mas depois não tive a oportunidade para ler porque surgiram outras coisas para eu ler. Mas já comecei a ler, até foi a Bia que escolheu. Mas eu comecei a ler esse livro e ele está ali, eu vou continuar a lê-lo. Mas basicamente
eu e a Bia fomos jantar a Aveiro na segunda-feira, fomos à Pisarte. E depois a Bia tinha colocado umas sapatilhas na lista de prenda delas, mas ela ainda não tinha a certeza do número das sapatilhas, então fomos ao fórum experimentar esse modelo das sapatilhas para ela ter a certeza se era aquele número, se precisava ser um bocado maior, mais pequeno, pronto. Depois acabámos por ir à FNAC e funny story, nós estávamos a entrar na FNAC e eu estava a dizer, eu tenho um objetivo este ano de não comprar livros nenhum. Eu tenho imensos livros na minha lista para ler, na minha lista de livros para ler que eu tenho em casa, que comprei e ainda não li, tenho bué, e eu tenho que dar vazão a esses livros todos, portanto eu este ano não vou comprar livros eu próprio, podem-me oferecer, mas eu comprar não vou comprar. Entramos, vimos imensas coisas na FNAC, e depois chegámos à parte dos livros, e chegámos ao autor, o John Steinbeck. Eu tenho um livro dele que me ofereceram nos anos, que era aquele. Eu já queria este livro há imenso tempo, mas ainda não. Mas estava na minha lista, então no aniversário a Adriana ofereceu-me este aqui de John Steinbeck também, que é o A Leste do Paraíso, East of Eden, super conhecido. E então, pronto, eu já conheci este, ainda não li, mas é muito falado deste autor. E já há muito tempo que eu queria ler um dele também, que ele tem o East of Eden, mas depois tem um que é o Of Mice and Men. E então estávamos lá e eu encontrei, está aqui, Ratos e Homens, em português. E na altura eu fiquei, ok, o livro é super fininho, não sei se conseguem ver, o livro é super fininho, ele tem tipo 100 páginas, 100 páginas, e eu, ok, isto é bué pequeno, é um excelente livro para eu não tenho livros assim tão pequenos para ler aqui em casa, e eu pensei, ok, isto é um excelente in between books, que é leve, tipo é pequeno, e vou sentir que li mais um livro porque ele é mais pequeno, então decidi comprar. Ele não era muito caro, então decidi comprar, mas basicamente antes de entrar tinha dito que não ia comprar livro nenhum e acabei por comprar. Eu já estou quase a acabar, já vou na página 66. Comecei a ler na segunda. Vou já acabar e depois quando acabar este continuo com o intermédio que está ali. Mas eu tenho muito este vício que é estar sempre a começar a ler livros sem acabar os anteriores. O que não é muito saudável, mas pronto. Mas basicamente é isto. Vou voltar ao meu dia e é isso.